Uma boa noite a todos. Que o nosso irmão maior Jesus, ele nos abençoe. Nós ouvimos esse texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 11, e o tema central é amar ao próximo. E esse capítulo, ele é muito especial, como todos, né? Mas ele fala, todo ele, do sentimento que nós devemos ter pelos nossos semelhantes. Isso é tão importante que quando Jesus ele foi interrogado por um doutor da lei a respeito de qual seria o maior mandamento, ele responde citando o que está nas Escrituras, que é o amor a Deus e também o amor ao próximo. De fato que nós não podemos dissociar uma coisa da outra. Para que nós amemos a Deus, nós temos que amar ao próximo. E quando nós amamos o próximo, nós estamos também amando a Deus. Mas o texto, essa lei de amor, ele nos revela que nós, como o Espiritismo já nos diz, nós somos criados, todos nós, simples e ignorantes. Então, nesse momento da criação, Deus nos oferece a vida para que a gente prossiga sobre a égide da lei do progresso. Então, nós temos que progredir. E o progresso nos possibilita o aprimoramento do ser. E como o sentimento do amor é o ápice de todos os sentimentos da perfeição, então o objetivo de todos nós é alcançar essa plenitude do amor. E essa citação de João, que está no Evangelho de João, que diz que Deus é amor, e lá no Evangelho de Mateus, Jesus fala, vós sois deuses. Mas lá no último versículo do capítulo 5, ele diz, sede perfeitos como é vosso Pai. Ele diz, olha, vamos nos comparar a Deus, vamos perseguir a Deus, vamos chegar até Deus. E isso significa amar em plenitude. Então, isto posto, a gente precisa utilizar o nosso conhecimento para que a gente aprenda a amar. É certo que não tem uma receita de bolo, não tem nenhum manual para que a gente possa amar, aprender a amar. Como é que a gente aprende a amar? Amando. Não tem outra receita. Então é enfrentando as dificuldades, os tropeços, os erros, mas também percebendo os afetos, o carinho, a natureza, percebendo a nós mesmos, para que a gente consiga ter a consciência de que amar é uma conquista, e uma conquista dioturna. Nosso dia, na nossa contagem, tem 86.400 segundos. É preciso que nós possamos exercitar o aprendizado do amor 86.400 vezes por dia. E mesmo assim é pouco, porque nós ainda não conseguimos aprender. Então, o nosso objetivo aqui não é traçar um roteiro, mas que a gente possa observar algumas coisas para que a gente possa facilitar esse caminho. Então vamos lá. Essa é a imagem do Mestre Jesus, aqui a gente está acostumado a ver. E Jesus, ele fala... Peraí, tem alguma coisa aqui que não está... Bom, para que a gente aprenda a amar, nós precisamos, primeiro de tudo, sorrir. Porque o sorriso, ele é, eu digo o sorriso verdadeiro, não aquele que a gente apenas afasta os lábios, mas aquele sorriso que vem de dentro do coração e ele, vamos dizer assim, ele explode na nossa face quando a gente entreabre os lábios e mostramos os nossos dentes. Mesmo quem não tem dente nenhum, quando sorrir, se vem do coração, se torna um sorriso bonito, porque na verdade é uma expressão. Então, quantos de nós não conseguem sorrir? Quantos de nós não têm essa percepção da vida? Quantos de nós vivem numa profunda tristeza e que por isso mesmo nosso sorriso muitas vezes é falso? O sorriso, ele é aquele sorriso sem graça, aquele sorriso gelado, quando na verdade a gente percebe que uma pessoa está sorrindo verdadeiramente quando aquele sorriso, ele tem uma espécie de contágio. Quando ele provoca no outro um sorriso também.
a reciprocidade. Então, para que nós possamos amar, nós precisamos aprender a sorrir. Nós precisamos sorrir sempre. Mas também nós precisamos... Está acontecendo alguma coisa? Não pela falha, mas agora a gente vai continuar. Bom, então, faltou aquela frase ali no início, a gente vai recomeçar melhor, né? Pois é, Jesus, ele nos chama a atenção para os nossos sentimentos. E ele tem essa citação que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. E o que a gente vai encontrar de interessante? O capítulo 6, consequentemente após o 5º, no 5º são as bem-aventuranças, que é um caminho para a elevação. E no 6º é onde Jesus nos ensina a orar. A oração dominical, o Pai Nosso está lá. E ele diz que onde estiver o nosso coração, o tesouro estará aí. Onde estiver o nosso tesouro, está nosso coração. Ou seja, aquilo que a gente acha de mais caro, onde a gente coloca, está colocando o coração. Então, quem gosta de sentimentos puros, tem no coração sentimentos puros. Quem assim não procede, não tem. E a gente, para aprender a amar, a gente precisa observar algumas coisas. Então, a primeira delas, que os cuidados com a vida, com o próximo, com a natureza e conosco próprio, traduzem a atenção e o empenho para com as questões pertinentes ao coração e as responsabilidades de cooperadores na obra do universo. O que quer dizer isso? Puxa vida, tudo que existe é obra de Deus. Deus, na questão número 1 do Livro dos Espíritos, é a causa primeira de todas as coisas e a inteligência suprema do universo. Então, quando a gente fala que cuidado com a vida, com o próximo, com a natureza, conosco próprio, isso tudo traduz o quê? A atenção e o empenho para com as questões pertinentes ao coração e as responsabilidades de cada um com o universo. Isso é muito importante porque muitas vezes nós queremos ser alheios ao que acontece. Então, algum problema, não, mas isso não é comigo, isso é problema de fulano, isso é do governo, isso é daquilo, Não, o problema é nosso. Nós estamos enfrentando uma situação muito complicada, que é a degradação do meio ambiente. Nós estamos maltratando demais a natureza. E algumas pessoas acham que o valor econômico é maior que tudo. Estamos assistindo, costumeiramente, várias tragédias. Nós tivemos lá em Brumadinho, aquele rompimento da barragem, ganância. Estamos assistindo agora o afundamento de umas minas na cidade de Maceió, por conta da extração de salgema, ganância. E vários outros exemplos que a gente vê por aí, desmatamento, assoreamento dos rios, lançamento de lixo nas nossas cidades, nos nossos rios, as secas, as inundações. Tudo isso são consequências do nosso descuidado para com a natureza. E há essa preocupação que nós devemos ter. Então, para que a gente aprenda a amar, nós precisamos aprender a sorrir. Sorrir sempre. Porque é maravilhoso quando a gente sorri, quando a gente apresenta essa manifestação que vem do coração, não um sorriso falso, como dissemos, mas aquele sorriso verdadeiro que traduz um sentimento, traduz um pedido de amizade, traduz um bem-estar, traduz um bom dia, uma boa tarde, um abraço, enfim. Nós não precisamos dizer nada, simplesmente quando a gente sorri, é como se algo de mágico ocorresse. Então a gente precisa sorrir, mas também a gente precisa fazer o seguinte, aprender a compartilhar e vencer a autossolidão. Por que isso? Porque muitos de nós, apesar de estarmos rodeados de pessoas, e às vezes pessoas que nos querem bem, mas nós nos isolamos naquela solidão, naquele vazio. Por quê? E a gente começa a perceber que a solidão não é a ausência de companhia. A solidão é quando nós sentimos a ausência de nós mesmos. Quando nós não conseguimos nos preencher. Quando nós não conseguimos ver graça na vida. A vida passa a não ter um sentido. E isso é o quê? É a ausência de amor. Então nós precisamos aprender a compartilhar. A compartilhar as alegrias, até as tristezas, os desafios. Isso é muito importante, sabe por quê? Jesus, segundo o Livro dos Espíritos, ele é o nosso modelo e guia. Quando Jesus
viu que estava na hora dele começar a semear, a implantar o Evangelho, o que foi que ele fez? Ele procurou auxiliares. Ele não foi sozinho, para demonstrar que nós não conseguimos construir nada a sós. Então nós precisamos compartilhar tudo. Nós temos que vencer essa autossolidão. É difícil? É muito difícil. Porque existem momentos que a gente quer ficar sós. A gente quer ficar sozinho, quer ficar pensando, quer ficar debulhando aquilo, muitas vezes até sem sentido. Não sei, às vezes faz bem, outras vezes não. Mas a gente precisa aprender a sorrir e a compartilhar para que nós possamos vencer essa autossolidão. Outra coisa que nós precisamos fazer é valorizar o que é bom e o que é belo. Vocês já perceberam que nós perdemos muito a sensibilidade para com as coisas simples? A gente não curte mais determinadas coisas que, não é saudosismo não, mas era muito bom quando a gente chegava à noite e nós passávamos nas calçadas, nós víamos as cadeiras, as famílias sentadas, as crianças brincando, todo mundo se conhecendo, todo mundo se importando um com o outro. É muito bonito quando a gente passa assim no jardim, admira as flores, os vegetais, quando a gente pode ouvir o cantar de um pássaro, a gente admirar a lua, as estrelas, o nascer do sol, o pôr do sol, e a gente esquecer um pouco de admirar isso que é belo. Então procure para você aprender a amar, procure estabelecer uma sintonia com a natureza divina do existir. Porque tudo na natureza, em nós, é a manifestação de Deus. Quando a gente observa, por exemplo, a candura, a beleza de uma flor, se a gente observar direitinho, a gente vai perceber que ali as cores, às vezes o perfume, a folhagem, a delicadeza daquela flor, daquela manifestação de Deus na natureza é ímpar. Se a gente observar direitinho, você vai ter um canteiro, por exemplo, de rosas brancas. Mas se você observar direitinho, cada flor daquela é uma individualidade. Tem alguma coisa, por menor que seja, que diferencia uma da outra. São criaturas de Deus. E é aprender a valorizar isso, o que é bom, o que é belo, que a gente precisa para aprender a amar. Infelizmente, nós damos muito valor àquelas coisas que não são tão boas assim. Quando nós assistimos um noticiário, e vocês podem observar isso, passem em frente a alguma TV que está ligada, numa loja que vende televisão, alguma coisa assim, se está passando a imagem de um desastre, de um crime hediondo, junta muita gente para ver. Se uma pessoa comete um crime, alguma coisa ali na esquina, no instante, nós temos muitas e muitas pessoas observando. Se alguém estiver distribuindo flores, um pão, uma sopa, uma mensagem de paz, de alegria, não junta a gente. Então nós precisamos mudar isso, nós precisamos valorizar o que é bom e o que é belo. Aí sim nós começaremos a aprender a amar. Outra coisa que precisamos ter também é o seguinte, é que nós somos uma montanha de sentimentos. Nós vimos na leitura que nós no começo tínhamos tão somente instintos. Depois evoluímos e passamos a ter emoções. Depois evoluímos mais, nós temos sentimentos. Mas nesses sentimentos nós temos ainda resquícios do nosso passado. É um atavismo que nós carregamos e que as manifestações desses sentimentos, muitas vezes, é o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a prepotência, a violência, a vingança. Todos nós temos isso. Por enquanto não é problema. O grande problema é quando nós nos acostumamos com isso e quando isso não nos incomoda. Aí sim se torna um grande problema. Porque nós somos incapazes de perceber. Então nós precisamos ter uma vigília emocional. Nós precisamos olhar para dentro de nós e nos conhecermos, saber quando é hora de silenciar, saber quando nós não temos condição de responder a nada, de conversar nada, de falar nada. Por quê? Porque emocionalmente nós não estamos preparados, estamos aptos. Então nós precisamos ter essa vigília emocional para quê? Para que tenhamos disciplina e atenção plena aos sentimentos.
O que é que eu sinto? Eu posso externar? Eu preciso externar ou não devo externar? Quando a gente tem essa vigília emocional, a gente aprende a ter disciplina e atenção nos sentimentos. O que é isso? Nós estamos nos educando, nós estamos educando os nossos sentimentos. Porque nós somos imperfeitos. Nós temos nossos momentos explosivos. Nós temos os nossos momentos de ira, de raiva, e que muitas vezes nós não controlamos. Todos nós somos assim. Estamos no estágio evolutivo em que nós ainda temos o mal em nós. Mas temos o bem, que nos acende a lanterna, que nos chama a atenção, e a gente consegue às vezes perceber que muitas das vezes precisamos silenciar ao abrir a boca para que impropérios não saiam dela. Mesmo que eles fiquem no coração, mas que eles sejam sufocados depois pelo bom senso, pelo bem-querer, por uma prece, por um momento de lucidez que virá depois, por certo, porque Deus está conosco. Mas é preciso que aprendamos a ter essa vigília emocional. Outro ponto é que nós sempre estarmos otimistas. Nós precisamos ter essa disponibilidade de otimismo. Por quê? Cultivar a prestabilidade que cativa, alivia e gera otimismo. Vocês já ouviram uma frase que é muito famosa, eu não sei de quem foi, mas gentileza gera gentileza, não é isso? Então a gente precisa começar a ter disponibilidade para cultivar essa prestabilidade, se oferecer para ajudar as pessoas, fazer uma corrente do bem, para que a gente possa levar esse sentimento de amor, de perseverança, de fé no futuro para outras pessoas. É muito importante que a gente tenha isso. Por quê? Porque nós precisamos um do outro. Então, se nós não estivermos dispostos a prestar auxílio ao outro, cativar as pessoas, aliviar as dores das pessoas, puxa vida, quem de nós não precisa de uma conversa amiga? Já precisou, precisa, e se não precisou e não precisa, sinto muito, mas vai precisar. Porque sempre vai haver uma dor a bater a nossa porta. Então a gente precisa ter isso em mente, a gente precisa aprender a trabalhar essas coisas, a cultivar isso. Isso é um cultivo, porque nós muitas vezes, como nascemos simples e ignorantes, fomos criados assim, nós estamos aprendendo, nós estamos desenvolvendo. É isso que o Espiritismo nos ensina, que nós estamos num processo evolutivo. E cada dia, cada oportunidade concedida é uma experiência. E nós precisamos apreender isso. É por isso que no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, há uma lição chamada Os Bons Espíritas, e que no primeiro parágrafo dela está escrito mais ou menos assim: o Espiritismo, bem compreendido, mas, sobretudo, vivido, leva a criatura às características acima, que é do homem de bem. E lá no finalzinho dessa mesma lição, tem outra frase que diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita. Nós podemos substituir o espírita por cristão sem menor problema. Pode-se reconhecer o verdadeiro cristão como aquele que não evita esforços, que não mede esforços, que se esforça a todo instante para quê? Para dominar as suas más tendências. Por quê? A espiritualidade, quando ditou isso para Kardec, quando fez essa mensagem chegar às mãos de Kardec, a espiritualidade superior sabe da nossa natureza, sabe que nós temos más tendências, que nós temos ainda o mal encravado em nós, mas precisamos nos esforçar para que isso seja extirpado. Então precisamos ter a disponibilidade para cultivar isso, para interagir com as pessoas. Mas também nós precisamos ter um exercício de fidelidade e superação dos maus afetos. Por que isso? Há no Cancioneiro Popular, de Roberto Carlos, que ele diz: de hoje em diante vou modificar o meu modo de vida. E num determinado ponto ele diz: eu só vou gostar de quem gosta de mim. Bom, gostar de quem gosta da gente é fácil. Gostar de quem concorda com a gente, de quem sempre nos elogia, é muito fácil. O difícil é nós começarmos a observar aquilo que os nossos, aquelas pessoas que nos criticam, os nossos adversários, aí sim que está difícil. E Jesus,
Jesus, no capítulo 5 de Mateus, ele, lá para o versículo 40 e pouco, ele diz assim: aprendestes o que foi dito, odiarás o teu inimigo e maldizer os que vos maldizem. Aí Jesus diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei aqueles que vos maldizem. E ele explica por quê. Porque ele diz assim: mas Deus faz nascer o sol para todos, para bons e maus, faz a chuva cair sobre justos e injustos. Se você não fizer algo diferente, o que você está fazendo de especial? Ou seja, é o Jesus adversativo, o Jesus que nos provoca a mudança, a mudar. E aí está, é o exercício de fidelidade. Fidelidade por quê? Porque nós temos que ser fiéis a esse propósito. Eu tenho que querer isso. Isso não pode ser uma bandeira assim à toa, que não tenha princípios que devam ser seguidos. Não, é um compromisso que eu tenho que ter. É um compromisso comigo mesmo. Não é um compromisso com a doutrina espírita, com o catolicismo, qualquer outra coisa, com o povo, com a nação, com a legislação. Não, não. Isso deve ser um exercício para comigo mesmo. Um exercício de quê? De ter a fidelidade e superação dos maus afetos. Eu preciso superar esses maus afetos. Eu preciso superar essa minha tendência que tem de fazer o mal, de revidar. É aquela história, a gente aprendeu durante muito tempo. Bateu, levou, não é assim que a gente diz? Outras frases: a vingança é um prato que se come frio, não é assim essas coisas que a gente fala? Então por quê? Porque nós fomos ensinados a isso. Nós aprendemos, por isso que Jesus disse: aprendestes o que foi dito. Nós aprendemos muito bem isso. Agora quando ele diz: eu porém vos digo, ele diz: olha, aprenda algo novo. O desafio é esse, é ser diferente. Você tem que aprender, você tem que gerar sentimentos que povoem o seu coração e que você seja fiel ao exercício, à prática desses sentimentos. Porque de teoria, todos nós temos muita coisa. Todos nós temos muita coisa. Vamos falar do Espiritismo. Vamos falar dos espíritas. O Espiritismo é um conjunto belíssimo de preceitos morais, evangélicos, de bem viver. É uma janela que a gente abre para a vida sob um novo prisma. O prisma da lei de causa e efeito, o prisma da justiça divina plena, da necessidade de nos amarmos uns aos outros. Não é isso que o Espiritismo coloca? Nos prega? Muito bem. Então, se eu perguntasse aqui a qualquer um de vocês: me define Espiritismo com apenas uma palavra, alguém poderia arriscar? Eu ouvi amor, não foi? Pronto, amor. Se o Espiritismo é amor, eu concordo, então todo espírito é amoroso. Perplexidade, né? O Espiritismo é amor, mas nem todo espírito é amoroso. Por quê? Porque muitas vezes nós não somos fiéis a esse sentimento de superação, a essa necessidade de superação. Nós fomos criados sobre uma teoria, vamos chamar assim, de que você precisa ser um menino bonzinho, uma menina boazinha, para você ir para o andar de cima. Porque se assim você não proceder, você vai para o andar de baixo, não era isso? Depois inventaram um nível intermediário, que a gente ficava ali esperando alguma coisa. Só que isso, a gente pode dizer até que é uma fábula, falta o lobo mau no meio. Porque Deus não é assim. Deus não é assim. No livro A Gênese, o 5º livro da codificação, logo no início, você abre a capa, na primeira página que está lá escrito, está escrito assim: Deus prova a sua grandeza através da imutabilidade de suas leis e não pela abrogação das mesmas. Porque para Deus, futuro e passado são presente. Então, Deus é atemporal. E Ele não muda suas leis. Consequentemente, não é um proceder que vai fazer Deus mudar de lei. Não, as leis de Deus são perfeitas, por isso que ela não muda. Não há abrogação delas, não há a transgressão dessas leis, não há também uma modificação dessas leis. Por quê? Porque elas são perfeitas. Então nós precisamos entender, e para isso nós temos que ter a fidelidade na superação desses maus afetos. Nós precisamos crescer, nós precisamos evoluir. A lei de progresso é uma lei natural. Mas vamos adiante. E aqui
está um problema grandioso para todos nós, para mim, para você, para todos nós. É a questão de perdão. Perdoar sempre. Nós não conseguimos perdoar. Às vezes a gente passa muito tempo remoendo aquilo, mastigando aquilo, dando azia, dando má digestão, e a gente engolindo aquilo, e a gente não consegue trabalhar o perdão. Mas trabalhar o perdão de uma forma verdadeira. Trabalhar o perdão assim de uma forma sincera. Por quê? Porque muitas das vezes nós dizemos, olha, eu te perdoo, mas você não passe em minha frente que eu não sei o que sou capaz de fazer. Você está perdoando? Não. Você está simplesmente se afastando da pessoa. É um exercício difícil? É. Por quê? Porque exige que nós tenhamos primeiro uma batalha muito grande com um sujeito chamado orgulho, que nos impede de perdoar. Então, quando a gente tem orgulho, quando a gente não é capaz de perdoar, a gente não cresce, a gente não ama. E há uma questão que a gente, mas eu já perdoei tantas vezes. Vamos lá para o Evangelho. Simão Pedro, ele conversando com Jesus, Jesus falava da necessidade do perdão mútuo. E Simão Pedro perguntou, mas quantas vezes eu preciso perdoar ao meu irmão? Será até 7 vezes? Bom, por que 7? Bom, 7 é um número místico, um número daqueles cabalísticos. Então, a cultura judaica tem muito disso. Mas, deixa para lá o 7. Até 7 vezes? Aí Jesus disse, não, Pedro, até 70 vezes 7 vezes. E Jesus não estava falando 490 vezes. Jesus está querendo dizer, elevando essa potência de 7 aí para infinitas vezes, quantas fossem as necessárias. Cada ação nós deveríamos perdoar um número infinito de vezes. Por quê? Porque o outro precisa da nossa compreensão, como nós também precisamos da compreensão de alguém. Então a gente precisa buscar isso, saber perdoar sempre. Saber perdoar. Eu não sei se alguém aqui já leu o livro Paulo e Estevão. Alguém já leu? Já leu, né? Bom, nesse livro, logo no início dele, tem a apresentação de Estevão, que não era Estevão, era Gesiel, Abigail e o pai deles, que viviam ali e tudo. Depois tem uma confusão, aquele negócio todo, mas vou pular um bocado da história. Depois vocês leem o livro que vocês vão gostar muito. E Gesiel, já como Estevão, é preso. E o então doutor da lei, Saulo, o aprisiona e o manda ele ser apedrejado. Ele é apedrejado. E o que acontece? Estevão não se revolta. No momento do passamento, ele diz a Saulo que ele o amava, que o perdoava. E no plano espiritual, ficou sendo o guia, o amigo de Saulo, que se transformou Paulo depois. Por que isso foi possível? Por conta do amor, do perdão verdadeiro. Aquele perdão que é capaz de superar tudo, porque compreende, porque zela, porque vê no outro aquilo que muitas vezes nem o mesmo pode ver. Então, perdão é higiene e saúde do coração. Concordam? Perdão é a higiene e saúde do coração. Por quê? Porque quando a gente não perdoa, tem algo no coração que machuca, a gente se sente mal. Até o nosso físico, nosso corpo físico, ele dá demonstração disso. Nós passamos mal. Muitas toxinas são geradas, aqueles neurotransmissores são gerados e circulam pela nossa corrente sanguínea, e as consequências são as mais diversas possíveis. Tem gente que fica se tremendo quando fica com raiva, tem gente que fica chorando, tem gente que perde o apetite, tem gente que abre o apetite, tem gente que fica com sono, tem gente que fica sem sono. Bom, e aí tem um rosário de efeitos. Por quê? Porque nosso coração está sujo. Consequentemente, ele não vai ter saúde. E nós morremos a cada dia. Não fisicamente, porque isso é inevitável. Mas nós morremos espiritualmente, porque nossa luz está apagando quando a gente não perdoa. Gostar do que faz. É tão bom quando a gente gosta do que a gente faz. Quando a gente coloca amor naquilo que a gente está fazendo. Me perdoem aqui as sogras. Mas por que comida de mãe é tão boa? Por quê? Porque tem o amor de mãe ali. A comida que a mãe prepara, que a avó prepara, tem um gosto especial. Ninguém sabe explicar. Ninguém sabe explicar.
Até farinha com água tem um gosto diferente. Porque foi a mãe que preparou, colocou ali aquele tempero que é o amor. Então, a gente quando gosta daquilo que faz, a gente tem motivação. A gente vai trabalhar tranquilo. Eu, às vezes, eu agora não, que eu estou no clube dos aposentados, né, Beto? Mas eu achava assim tão triste quando a gente chegava assim na segunda-feira, o pessoal chegou segunda-feira, né? Que dia é sexta, hein? E aí vibrava tanto quando chegava sexta-feira. Eu sei que todo mundo tem que descansar. Eu sei que todo mundo tem que descansar, é justo. Mas aí eu dizia aos colegas, olha, você tem que dar graças a Deus que você está trabalhando. Tem tanta gente por aí que não tem trabalho. Tem tanta gente por aí que não pode trabalhar. Então, o seu trabalho tem que ser sua alegria, você tem que vibrar com o que você faz, você tem que gostar do que você faz, senão se torna uma tortura. Se você não está gostando do que você está fazendo, mude. Vá fazer outra coisa que você gosta. Mas o que? Eu não sei o que é que você gosta. Mas não maldiga o seu emprego, não. Sente aí, faça a sua parte. Goste do que você faz, porque isso é fundamental para a felicidade. Já pensou você acordar e achar que está indo para um abatedouro quando você vai trabalhar? Não é. Você está indo para o lugar onde você vai tirar o seu sustento, onde você vai produzir. Então goste do que faz. Goste de vir ao centro espírita, goste de assistir palestra, goste de fazer palestra, goste de dar paz, goste de ajudar na casa, goste de sorrir para as pessoas, goste de viver. Isso é que é importante. Porque o termômetro do quanto gostamos de nós quando a gente gosta do que faz. Quanto mais eu gosto de mim, mais eu devo gostar do que eu faço. Porque isso tem que me fazer bem. Isso tem que ser bom para mim, para que seja bom para todos. E a gente precisa orar pelos desafetos. Mas não orar para que ele se rebente, não. É orar para que ele seja feliz, para que ele se encontre, para que ele se ilumine. Porque os nossos desafetos, a gente tem que pensar uma coisa: ele é meu desafeto, mas eu sou o desafeto dele. Então a gente precisa orar por eles, os desafetos encarnados e os desencarnados. Mas eu não sei quem são, parabéns, mas ore mesmo assim. E peça a compreensão para todos, para o que você faz, para o que você deixou de fazer. Peça perdão pelo que você pensou, pelo que você disse, pelo que você fez. Mesmo que ninguém saiba o que foi que você pensou, o que você fez escondido. Mas peça perdão. Ore para que isso ocorra. Porque a gente precisa. E isso é um sinal evidente de melhora e dilatação da alteridade. A gente precisa dilatar nossa alteridade, que é a capacidade de conviver fraternalmente, sem nenhum problema com as diferenças. Porque nós elegemos assim umas diferenças que só existem na nossa mente. Aí nascem os preconceitos, racismo nasce daí, mas qual é a diferença? Qual é a diferença? Quando a gente olha, por exemplo, para um jardim, quanto mais colorido um jardim, mais bonito ele é, não é verdade? E aí o poeta da música popular brasileira, de Djavan Caetano Viana, ele diz assim que o verde faz do azul com o amarelo o elo para enfeitar amores gris. Então não é nada demais a gente ter diferenças. É do nosso estágio evolutivo, mas nós não podemos conviver com elas. Nós temos que tratar isso em nós. Nós não podemos comandar o outro. Eu não posso controlar o que o outro pensa, o que o outro sente por mim. Eu não posso. É dele. Mas eu tenho uma obrigação cristã de controlar o que eu penso, o que eu sinto em relação ao outro. E como é que eu consigo isso? Através da oração. Orar por esse desafio. Uma coisa também que é difícil, que a gente precisa, é a atenção aos sinais do humor. Eu preciso me conhecer. Eu preciso saber quando eu estou prestes a explodir. Porque se a gente fosse simbolizar a nós mesmos como uma bomba, cada um de nós teria um pavio que detona essa bomba. Uns têm um pavio que vai daqui lá na Soledade, do outro lado de Aracaju. Tem outros que o pavio só chega até ali a porta. Tem outros que o pavio só dá aqui 5 centímetros. Tem gente que nem pavio tem, não é? E explode. Então a gente precisa atenção aos sinais do nosso humor,
para que a gente se conheça, para que a gente freie, para que a gente silencie, para que a gente não exploda. Isso é um desafio, eu concordo. É um desafio porque muitas vezes a gente está numa situação difícil, a gente está acuado, a gente está tenso, a gente está ali acossado, uma pressão danada, tudo, e às vezes as coisas continuam acontecendo, a gente não consegue respirar e a gente no meio assim de escape, de defesa, a gente, pum, explode. Aconteceu, não tem mais jeito, agora procure ter mais atenção das outras vezes. E a gente vai ver que em outras vezes vai acontecer a mesma coisa, a gente cai, a gente erra. Por quê? Porque o humor influencia decisivamente a vida afetiva. Quando a gente está de bom humor, todo mundo gosta da gente. Quer ver eu sei se tão estranho que eu botei a figura de um cachorro ali, né? Os animais, eles conhecem nosso bom humor. Eles sabem quando a gente está de bom humor. Quando a gente não está de bom humor, ele olha assim para a gente e diz, não é hora de eu estar perto dele. E cai fora. Ou então ele balança o rabo humildemente, às vezes entre as perninhas assim. Como disse, tenha calma, vamos conversar, vamos jogar isso tudo para fora. Então tenha atenção ao seu humor, aos sinais do seu humor. E procure solucionar os conflitos. Os conflitos existem, são da natureza humana. Jesus tem uma frase que ele disse assim, quando 2, 3 ou mais pessoas estiverem reunidas, o que é que ele diz? Digam. O povo é tímido, viu, Beto? O que foi que vocês disseram? Ali estarei, né? Mas eu digo, entre nós é assim, quando tiver 2, 3 ou mais pessoas reunidas, tem confusão. Tem confusão. Quando a gente coloca Jesus no meio, é beleza. Mas quando tem gente reunida, é confusão, porque a gente não se entende. A gente não consegue respeitar a opinião do outro. A gente não consegue perceber que o outro pode pensar diferente de mim, isso não é errado. E isso é uma coisa assim absurda. Nós tivemos um exemplo o ano passado. Nós tivemos coisas sérias. Famílias que se desmantelaram por conta de pretensões, preferências políticas. Então, mede qual é o nosso valor que a gente dá às coisas, né? A gente precisa rever isso. Então, vamos solucionar os conflitos. Por quê? Faça uma viagem interior de autoconhecimento e busque respostas. Faça uma viagem ao seu interior. Quais são os meus valores? O que é que eu gosto? O que é que eu sinto realmente em relação a isso ou aquilo? Será que vale a pena eu discutir com um irmão, com um pai, com uma mãe, com um amigo, por conta de uma disputa política? Será que vale a pena? Se você acha que vale a pena, é porque seu parente, seu amigo, não vale a pena. Simples. Não é tão importante, não é assim? Tem que ser assim. Então a gente tem que fazer essa busca de autoconhecimento, buscando essas respostas para tudo isso. Eu preciso me conhecer. Outra coisa que a gente precisa entender é o seguinte, é para cultivar a simplicidade. A gente tem a mania muitas vezes de estabelecer, de colocar nossa felicidade, o nosso bem-estar, nossos sentimentos em coisas complicadas, coisas muitas vezes inatingíveis. Então, a simplicidade é sintoma de conexão com a essência da vida. Por quê? Porque veja só, olha essa figura, essa diminuta flor, veja como ela é bela. Ela é tão pequenininha, tão simples, que é capaz de a gente não perceber. A gente passar assim rapidamente num campo não vai perceber. Por quê? Porque a gente está procurando aquelas rosas vistosas, aquelas flores imensas, um girassol que impressiona e tudo. É bonito? É, mas aprenda a cultivar a simplicidade em tudo. Nos sentimentos, nas amizades. Goste do que é simples, cultive isso, porque isso faz bem. Nós somos simples. Se a gente olhar direitinho, puxa vida, nosso corpo vem de uma célula. Tudo que tem no universo provém de uma substância única. A gente olha, por exemplo, esse oceano imenso aí. Ele é feito de gotículas de água. Cada gotícula é um oceano. Então é a simplicidade mostrando as nossas vidas. Outra coisa para a gente aprender a amar, que a gente precisa, é o quê? É ter a coragem para amar. Sabe por quê? Precisa ter coragem para amar? Por quê?
Porque amar se tornou um ato de coragem ante a indiferença humana. Por quê? Porque nós somos tão indiferentes uns com os outros, que as pessoas acham assim, quando encontram uma pessoa que ama de verdade, o que é que a gente diz? Que essa pessoa não existe. Fulano é tão bom, ele não existe. Não é assim não, mas ele existe. O normal é assim. O normal é ser assim, é ser bom, é amar sobre todas as coisas. Isso é que é verdadeiramente criar e recriar laços. Por quê? Porque é importante isso. Nós dependemos uns dos outros. Essa figura aqui, acho que vocês conhecem, né? É lá do livro de Antoine de Saint-Exupéry, O Pequeno Príncipe. E aqui é aquele trecho em que ele está conversando com a raposa. E a raposa, olha, você é responsável pelo que você cativa, pelo que você toma conta, pelo que você gosta, pelo que você faz, cuidar. Então você é responsável por isso. E ele tem essa frase que eu acho essencial, que o essencial é invisível aos olhos. Você não vê com os olhos, você não vê o amor, você não vê o afeto. Você sente. Está aí por quê? Quando Kardec perguntou, é dado ao homem conhecer Deus? Não, porque falta o sentido. Você tem que sentir Deus. Você tem que sentir amizade, você tem que sentir amor. E isso é o que realmente importa. Então, construir elos afetivos, revitalizar as alegrias, reinventar a rotina. Faça isso acontecer. Torne sua vida agradável, a vida que você tem, a vida que você leva. Ame as pessoas que convivem com você. Cultive outras amizades. Abra mais esse laço para que mais pessoas façam parte do seu convívio. Assim você estará aprendendo a amar. Ter controle emocional é fundamental. Nós temos que dirigir a nossa mente. Nós temos que dirigir porque as solicitações do mundo exterior são inúmeras. Não só do mundo material, como do mundo espiritual. A gente sabe as influências que sofremos. E nós precisamos ter esse controle emocional. Por quê? Porque saber conviver bem com os sentimentos. Eu não consigo destruir um sentimento. Eu não consigo. Eu transformo. Se eu tenho ódio, eu tenho que transformar esse ódio em amor. Se eu tenho orgulho, eu devo transformar isso em humildade. E por aí vai. Então eu preciso ter esse controle emocional. Eu preciso saber conviver bem com os sentimentos. Eu não vou me tornar a criatura pior do universo porque eu sou egoísta. Não. Eu tenho que me transformar esse sentimento para deixar de ser egoísta. Eu tenho que ser fraterno. Eu tenho que mudar isso. Então eu preciso trabalhar isso em mim. Ter a ternura e ter cordialidade para com os outros. É fundamental isso. Muitas vezes nós passamos pelas pessoas, não falamos, não damos bom dia, não sorrimos. Nós não somos cordiais. É impressionante. É impressionante isso. Às vezes a gente tem um vizinho que convive ali do nosso lado anos. E o sujeito nunca sorri. Nunca dá um bom dia. Nunca diz se está bem, se não está bem. Cuidados essenciais de afeto para o dia a dia. É isso que nós precisamos. Porque nós gostamos do afeto. E por que não ofertar? Por que não ofertar aquilo que eu gosto? Por que não tratar o outro como eu gosto de ser tratado? Ser espontâneo. Não engane. Não queira traduzir num sorriso falso, uma amabilidade que não existe. Seja espontâneo. Se você é um sujeito de poucos amigos, comece a arrumar amigos para ser espontâneo, para ter essa vontade. Então, usando os limites necessários, pode-se brindar a autoexpansão. Claro, eu também não posso ser aquele camarada que é muito, como a gente chama aqui em Sergipe, muito entrão, né? Não é assim. Você tem que respeitar a individualidade do outro. Mas também você não pode se fechar no mundo. Você tem que ser espontâneo, você tem que trabalhar isso dentro de você. Olhar a natureza. Olhe para a natureza. Ela vai lhe ensinar grandes coisas. Os princípios universais estão contidos na vida natural. Quem consegue ver isso
vai perceber o quanto é necessário a natureza para nós. Por quê? Porque Deus está ali, se manifestando a cada instante. E a gente vai perceber o seguinte, que a prática desses exercícios que nós citamos aqui torna-se fonte inexaurível de afeto para quem os dinamiza em sua existência, porque são a exteriorização do amor. Nós precisamos exteriorizar o amor. Eu tenho quantos minutos, hein? Antes de encerrar, eu ia contar uma história. Posso contar? Posso, né? Para terminar, eu juro que é a última, viu, Mônica? A gente também tem que dar um desconto que falhou o negócio ali, né? Bom, nós estamos nos aproximando do Natal, não é? Daqui a 19 dias a gente vai estar no Natal. E 18 dias nós vamos estar na véspera do Natal. E tem um conto que é de Leon Tolstói, que ele chama de Um Conto de Natal. E ele diz que numa cidade pequena, afastada no interior da Rússia, havia um homem, um sapateiro, por nome Mikhail. Mikhail, ele era muito feliz, tinha esposa, tinha os 3 filhos, era sapateiro, um exímio sapateiro, e ele tinha muitos clientes. Não era rico, mas tinha uma vida confortável. A vida de Mikhail ia às mil maravilhas. Todo domingo ele ia à missa. Ele não entendia nada, porque as missas eram celebradas em latim. Mas ele gostava, ele se sentia bem ali. E assim seguia a vida de Mikhail. Até que um dia, o seu filho mais velho apareceu com uma tosse, secreção, e ele levou ao médico. A medicina, naquela época, século retrasado, não tinha os recursos que hoje tem, nem tão pouco medicação. O fato é que o jovem estava com tuberculose. E pouco tempo depois ele morreu. Mikhail se desolou. Um pedaço do mundo tinha desabado, tinha acabado para ele. Mas ele olhou para a esposa, para os 2 filhos, sentiu que eles precisavam dele, e era verdade. Ele ergueu-se e tocou a vida. Só que pouco tempo depois, a mesma doença tomou conta da esposa e do segundo filho de Mikhail. E também os levou à morte. Mikhail se desesperou. A sua amada esposa, seu segundo filho, havia falecido, e ele disse que a vida não valia a pena. Então ele olhou para o pequeno, o terceiro filho dele, um bebê de colo, e disse: "Você precisa de mim, eu não posso me entregar." Se soergueu e continuou a vida. Pouco tempo depois, o destino prega mais uma peça em Mikhail. O pequenino também adoeceu e foi levado pelos braços da morte. Foi a gota d'água. Mikhail se desesperou e achou que a vida não valia mais nada. Não cuidava mais de si, fechou o seu ateliê, não tinha mais clientes, não comia, todo sujo. E essa situação de Mikhail foi levada ao conhecimento de um amigo dele, por nome Nicolas. Nicolas então foi ver Mikhail e começou a contar a Mikhail a história de Jesus. E como que por encanto Mikhail começou a se erguer, começou a ter gosto pela vida, voltou a trabalhar. E Nicolas então, precisava ir embora, deu a Mikhail uma edição do Evangelho em russo. E Mikhail então começou a ler aquele Evangelho todos os dias, todas as noites. E sequencialmente, então ele parava no momento da leitura, ele marcava, ia dormir, no outro dia de noite ele pegava no mesmo ponto. E um dia Mikhail estava lendo uma passagem em que Jesus foi escorraçado ao pedir para passar a noite na casa de um publicano. E Mikhail perguntou-se a si mesmo: mas como é que alguém pode fazer isso com Jesus? Ah, se Jesus viesse em minha casa, eu iria fazer uma festa. Já era tarde da noite, Mikhail estava com sono e ele ouviu na sua retentiva mental o seguinte: Mikhail, prepara-te, amanhã eu irei te visitar. Ele olhou, um misto de medo e espanto ali, não tinha ninguém, e novamente ele ouviu: Mikhail, prepara-te, amanhã eu vou te visitar. Ele foi dormir, teve uma noite de sono muito reconfortante e maravilhosa. Se acordou de manhã e lembrou do sonho. E aí ele disse: eu preciso arrumar a casa. Arrumou a casa todinha. Ele ia receber Jesus. Foi ao mercado, comprou frutas, legumes, flores, enfeitou tudo. Vou esperar Jesus. E começou a trabalhar. Da janela do seu ateliê, ele percebeu que havia um senhor, já de avançada idade, chamando os vizinhos da frente. Os vizinhos não estavam. Estava frio. Estamos na Rússia, não em Aracaju. E
Micael saiu, disse: Senhor, o que o senhor faz aí? Ele disse: não, é porque eu estou com fome. E eu sempre venho aqui, as pessoas me dão um trabalho, eu consigo comprar comida. Ele disse: por favor, entre. Se alimente, eu tenho comida aqui. O homem se alimentou e agradeceu muito a Micael. E Micael disse: olha, amanhã volte. Se eles não estiverem aí, pode vir tomar suas refeições comigo. O homem foi embora. Micael olhou e disse: Jesus não veio. Mas ele vem. Continuou a trabalhar. Logo depois, Micael observa que na rua também havia uma jovem senhora com uma criança no colo. Estava frio. E aquela senhora ali no meio da rua, ele chamou a ela. Ela não queria entrar, mas ele convenceu pelo seu filho, ela entrou. Então ela contou que por algum problema ela não havia recebido o soldo que tinha direito, porque o seu marido estava no fronte de batalha e ela estava passando necessidades, tinha vendido até as roupas do corpo. Micael então pegou, disse a ela que ficasse ali, que se alimentasse, foi, buscou agasalhos, roupas da sua falecida esposa, do seu filho também, que havia falecido há pouco, que era da mesma idade, presenteou aquela mulher, deu algum valor em dinheiro e disse: olha, tente resolver o seu problema. Se você não resolver, você volte aqui que eu te ajudo. Ela saiu muito agradecida. E Micael disse: Jesus não veio, e voltou a trabalhar. Mais tarde, já no fiozinho da tarde, ele escuta um vozerio: polícia, o ladrão, isso, aquilo. Quando ele sai à porta, tem uma senhora, já um policial, segurando um menino pelo braço, e ele vai saber o que aconteceu. O policial disse: eu vou prender esse menino que ele roubou essa senhora que vendia frutas. A senhora disse: ele me roubou, tem que ir preso. Micael então pergunta: mas por que você roubou? Eu estava com fome, moço. Mas você não deveria ter roubado, você deveria ter pedido. Ele disse: mas eu não sabia que ela ia me dar. A senhora disse: não, se ele me pedisse eu daria. Então a senhora dá a fruta a ele. Está aqui, eu vou pagar por essa fruta. Dê a ele, e você vai ajudar ela a carregar. O soldado: bom, já que está resolvido, eu vou embora. E o menino saiu ajudando a senhora com as frutas. Bom, o dia terminou, Micael fechou a porta, cuidou da higiene pessoal, se alimentou e foi buscar o evangelho. Abriu na página marcada, tentou abrir, melhor dizendo, não abriu, abriu em outra página. Ele fechou o evangelho, tentou abrir na página marcada, não abriu, abriu na mesma página. Então ele decidiu ler o que estava escrito. E Micael leu o seguinte: eu tive fome, deste-me de comer. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente, preso, e foste me visitar. Então me perguntaram: Senhor, quando foi que o vimos com sede, com fome, te demos de comer e de beber? Ou que o vimos nu e o vestimos, preso, doente, e fomos te visitar? Então respondeu o Senhor dos justos: quando fazes isso a um dos meus pequeninos, é a mim que fazes. Micael entendeu perfeitamente que Jesus esteve na casa dele, na figura do ancião, da mãe desesperada e do menino errante. Que possamos abrir a nossa casa para Jesus nesse Natal, mas o Jesus de paz, de luz, não o Jesus dos presentes, das luzes, mas esse Jesus que bate a nossa porta, o coração. Muita paz, muita luz.